Oficialmente aberto o nosso Quebrando Regras e hoje nossa primeira live, a live para vocês entenderem o que é esse Quebrando Regras, afinal de contas, Mari. Então, galera que tá chegando aí, sejam bem-vindos. E esse é o mais novo perfil sobre as pessoas que querem prosperar, as pessoas que querem realmente conquistar um resultado, mudar, transformar a vida, né? Eu não gosto muito da palavra mudar porque existe uma diferença aí, mas realmente uma transformação na vida. Então, meus amores, bora lá. Por que surgiu o Quebrando Regras? Bom, vem de uns 5 anos pra cá que eu tenho feito uma busca. Sabe quando você descobre que existe um mundo fora daquela caixinha que você vive ali? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então tá aqui a Pamela, a Malu, que acompanharam essa mudança aí, essa transformação no início da minha busca ali pelo processo do autoconhecimento. E nesses 5 anos eu percebi o tanto de regras, crenças limitantes que eu tive que quebrar. E olha, tem crenças relacionadas à família, tem crenças relacionadas à religião, tem crenças relacionadas a Deus, tem crenças de tudo quanto é tipo. E eu decidi falar com vocês sobre quebrar regras e, na verdade, nada mais é do que quebrar as crenças limitantes, né? Aquilo que nos limita a gente conseguir entender por que bloqueia, por que trava a gente, e aí quebro, e aí eu consigo caminhar sentido a vida com metas, com objetivos. Então, o Quebrando Regras, ele teve uma construção muito verídica, né, sobre realmente o que vem a ser quebrar uma regra quando a gente fala de crenças limitantes, né? É tão engraçado quando eu comecei a observar, assim, por exemplo, uma crença que eu tinha era uma crença de não merecimento. E aí quando eu peguei essa crença e eu entendi que eu tinha que ressignificar essa crença, aí começou a vir essa questão. Mas olha, isso era uma regra que eu tinha na vida. E aí eu consegui quebrar, né? Que é mesmo burlar o sistema ali, sabe? Tipo, essa programação mental que o ser humano ele tem é realmente um ponto pra gente que chama atenção, né? Pra gente olhar. Se eu tô tendo bons resultados, significa que aquela programação mental tá positiva. Agora, se eu não tenho resultado, se os meus resultados não são tão positivos, aí é a hora que você para e fala, opa, peraí, mas da onde vem essa programação? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como verdade, da onde vem? E aí foi exatamente nesse momento que eu comecei a questionar da onde vinha o sistema de crença, da onde vinha as coisas que eu acreditava. E inclusive o tema da live hoje, que é superpoderes, a gente vai falar disso, né? Eu tô dando uma introdução aqui para vocês sobre essa questão das crenças, porque é importante a gente entender por que eu tenho um resultado X. Esse resultado, ele vem daquilo que eu acredito ser como verdade. E se eu entendo que, por exemplo, que eu não sou merecedora, que foi uma das primeiras crenças que eu identifiquei, como pode você receber algo de alguém, de Deus ou do universo, daquilo que você acredita como algo maior que você? Como você pode receber algo de alguém se você tem uma programação aqui dentro de que você não merece,
de que para você receber algo, você precisa trabalhar muito, dar seu sangue ali para receber aquilo. O que acontece, o que foi o que aconteceu muitas vezes comigo, quando você tem essa crença de não merecimento, o universo, Deus vai te mandando tantas coisas assim, você vai deixando passar, e muitas vezes são oportunidades de um negócio, de você começar um negócio, de você investir em alguma coisa, de você de repente fazer uma viagem. Então, isso assim, às vezes a gente fica muito no piloto automático. E essas lives, assim, né, que a gente aparece aqui do nada, vamos fazer uma live. Às vezes faz a gente parar e pensar. Eu acredito que nada é por acaso, né? Então, quando vem uma mensagem assim, o que eu posso olhar para minha vida que eu estou fazendo e eu não estou tendo os resultados positivos? Aonde está a causa desses resultados não tão bons? E aí você lembra do que eu falei aqui para vocês. Vem de uma programação mental. E essa programação mental, ela vem do seu sistema de ensino, que pode ser da escola onde você estudou, dos seus pais que educaram, da igreja que você frequentou, do meio que você vive. Então, esse sistema de crenças, que é a sua programação mental, ele precisa ser revisado e revisto sempre. Mari, mas por quê? Porque eu olho para o meu resultado. Se o meu resultado não está compatível com o que eu quero, eu olho para a minha programação mental. Olhei para a minha programação mental. Lembra que eu falei? Eu não me achava merecedora. Mari, e como que eu faço para ajustar isso? Aí vem o nome do nosso perfil, Quebrando Regras, que é justamente uma vez que você identifica que você tem uma crença, que você tem um pensamento ali que não é coerente com o que você, para te dar um resultado positivo, você decide, é uma decisão, né? Quebrar regra é uma decisão. Então eu decido quebrar essa regra. Eu sempre acreditei que eu não era merecedora. A partir de agora, eu começo a falar para mim mesma que eu sou merecedora. E eu começo a mandar sinais pro universo, pro meu meio, à minha volta, de que eu sou merecedora. E como isso? Falando mesmo. Sabe, profetizando. Várias de vocês já ouviram ou já até falaram, né? A palavra tem poder. Sim, quando você fala que você é merecedor, aquela informação entra aqui na sua mente e essa informação passa a fazer sentido para você e para sua vida. Aí o que acontece no meio que você vive? Gente, não precisa ficar falando alto, gritando. Eu digo que é um diálogo interno mesmo, sabe? De você olhar no espelho ali e falar, e todos os dias, quantas vezes for necessário, você olhar no espelho e falar, eu sou merecedora. E aí, dica, tá? É isso aí, a Thalita escreveu ali, eu sou merecedora. É isso aí, é profetizar isso. Porque uma dica que eu dou pra vocês é de repetir isso até que isso passe a ser normal pra você. Lá no meu começo, que eu identifiquei essa crença, que eu não era merecedora, vou contar pra vocês como eu identifiquei essa crença. Foi bem interessante. Eu já estava no processo de observadora, então tudo que acontecia à minha volta, eu não estava no piloto automático, eu estava aqui, ouvindo, prestando atenção no que entra no nosso ouvido aqui, a informação que entra, prestando atenção no que eu estou vendo, né? Porque também é informação. Então, por exemplo, se eu assisto filmes violentos, séries, coisas que faz apologia à violência ou à pobreza, lembra, você está vendo. E o que você ouve? Se você ouve músicas, noticiários, músicas que te coloca para baixo, sabe? Que não eleva.
e sim que coloca você numa situação de menos de desprezo mesmo, sabe? Porque tudo começa aqui, o que eu tô ouvindo, o que eu tô vendo. Então, se eu estou num ambiente, mas Mari, eu vivo num ambiente que é assim, né? É violento, tal. Ok, você pode escolher no seu momento de almoço, no seu momento que você está em casa descansando, conectar com vídeos felizes, alegres, com coisas com imagens que te desperte para o melhor de você. E eu lembro que quando eu detectei essa crença de não merecimento, foi assim. Eu tava com a minha família e tal, e a minha mãe, ela sempre fazia oração falando, agradecendo, né, a família tá ali junto, tá reunido. E aí um dia ela fez uma oração e ela falou assim, tava todo mundo de olho fechado, e aí ela falou assim: Deus, abençoe a nossa família, obrigada por tudo que a gente recebe, em nome de Jesus, porque eu não sou merecedora. Quando ela falou assim, eu tava com o olho fechado, na hora eu abri o olho, e aí eu falei, eu sou merecedora. Tipo, era um diálogo, era como se eu estivesse falando com Deus, mas era um diálogo comigo, de tipo, opa, peraí, a programação mental que tá aqui, olha da onde vem, vinha da minha mãe. E não, gente, ela não fazia isso por maldade, ela fazia isso porque era o que ela acreditava, que ela não era merecedora. E naquele momento eu entendi quão enraizado estava esse discurso, em nome de Jesus, porque eu não sou merecedora. Uau! Se eu não sou merecedora, o que vai cair sobre mim, né? Quais as escolhas que eu vou fazer? Tudo menos ser feliz, tudo menos ser próspero, porque eu não mereço ser próspero, eu não mereço ganhar dinheiro, eu não mereço coisas boas, eu não mereço. E aí, quando eu identifiquei essa crença, que aí foi a primeira regra que eu quebrei, eu tenho certeza que essa foi a primeira crença que eu ressignifiquei. Foi a primeira regra, a regra da falta de merecimento. Que eu, a partir daquele momento, isso foi lá em 2017, a partir daquele momento, eu iria olhar para a vida e ter um diálogo interno de que eu era merecedora, de que as coisas boas também poderiam acontecer para mim, comigo. Então, veja como você pode quebrar uma regra que você acredita, que às vezes está enraizada, mas você fala, opa, peraí, se essa regra, se essa crença conduziu a minha vida por tanto tempo e agora eu identifiquei, Mari, mas como assim você conseguiu pegar isso no meio de uma oração que sua mãe estava fazendo? Lembra? Porque eu saí do piloto automático. O que eu tô falando e repito para as pessoas que me acompanham é: busque ficar no modo manual, sabe? Que você tá prestando atenção no que você tá ouvindo. Que tipo de música que você ouve quando você tá na sua casa, no carro, no trabalho? Quais músicas, quais informações você deixa entrar aí no seu ouvido? Porque às vezes você fala assim, eu não assisto televisão. Só que você tá trabalhando com a televisão ligada e na televisão só passando jornal, desgraça, passando pandemia, passando... Tá entrando, a informação tá entrando. E sabe o que é pior? Você não tá escolhendo. Você tá no papel de tipo, o fulano que tá com a televisão ligada ali. Mas tá entrando no seu ouvido. E isso vai fazer uma diferença na sua vida, não é na vida do fulano. Então, quando eu entendi que o que eu escuto e o que eu vejo, né, de assistir televisão, essas coisas, são escolhas que eu tenho que fazer a todo momento, isso me trouxe para um modo
como eu falei pra vocês, no modo manual, sabe? Pra sair do automático. Tipo, eu chegava em casa, ligava a televisão, tava passando o noticiário. Aí aquela informação tava ali no meu ambiente, e quando eu menos esperava, eu tava lá falando dos problemas que tava passando na televisão. Eu estava reclamando da vida, reclamando do trânsito. Então, olha como nós, no modo observador, no modo manual, que é sair da loucura, né, de fazer as coisas no piloto automático ali, a gente pode começar a identificar essas crenças que faz parte da sua programação mental, e aí vem o nosso Quebrando Regras com essa proposta de ajudar você a vir para o manual, para cá, igual a gente está aqui falando. Você, com certeza, você está pensando, nossa, mas qual é a minha programação mental se os meus resultados financeiros, de relacionamento ou profissional, eles não estão tão bons como eu gostaria? Então, qual é a minha programação mental? Aí vamos lá, vamos fazer um exercício. Sempre olhando para o resultado, tá? Sempre. Não tem como você identificar uma crença. É sempre olhando para o resultado. Se o seu resultado for positivo, provavelmente você tem crenças fortalecedoras. Se os seus resultados forem negativos, fracos, ruins, você tem crenças limitantes sobre aquele assunto. E aí vem a nossa proposta do Quebrando Regras, que é trazer a nossa história, que inclusive Cássia entrou na sala agora e eu vou chamá-la aqui para participar com a gente. Que inclusive é a proposta do nosso Quebrando Regras. A gente contar as nossas experiências, compartilhar nossa energia aqui com vocês e mostrar que existe sim uma forma da gente quebrar as regras e desfrutar de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida agradável. E essa é a nossa proposta do Quebrando Regras. Cássia, aqui embaixo tem um sinal de mais, clica aí e aí você manda uma solicitação para você participar da live. Eu já vou abrir aqui para você. Vamos lá, Cássia Lira. Cássia é uma grande responsável aí por eu identificar as primeiras crenças e regras que eu quebrei em relação a uma mentalidade muito de fracasso, de escassez, né, eu falo. E a Cássia foi super importante nesse processo de identificação das crenças ali e da reprogramação dessas crenças. Então, hoje, a gente fazendo esse trabalho aqui no Quebrando Regras, deixa eu ver aqui. Beleza, Cássia, você tem que clicar no mais aqui embaixo e mandar o convite aí para eu aceitar você. Cássia. Veja aí se você consegue. Enquanto isso, galera, posso pedir para vocês, manda aviãozinho aí para chamar mais uma pessoa, mais um amigo para ouvir essa live aqui também com a gente. E gratidão aí por vocês que chegaram aqui, que tá curtindo o nosso perfil. Gratidão pelas trocas que a gente vai fazer aqui. Vai ser, com certeza, vai ser para todo mundo crescer, né? Eu falo que sempre quando a gente tem um propósito de transbordar, é porque realmente a gente tá cheio daquilo, né? Cheio de vontade de viver, com energia, querendo compartilhar as conquistas, as coisas boas da vida. Então a gente consegue transbordar. E o Quebrando Regras, ele tem exatamente essa proposta de, se uma pessoa consegue atingir uma meta, consegue
quebrar uma regra, quebrar uma crença, ressignificar uma crença, todas as pessoas conseguem. Então, se a Mari conseguiu reprogramar e quebrar a regra de não merecedora, você também consegue. E, claro, você vai buscar a sua regra, que você vai ter que quebrar, porque esse é o barato da vida, sabia? Você evoluir, olhar para a sua história, você olha para a sua história e você sempre vai comparar a sua história. Jamais compare o seu cenário, aquilo que você está passando, com a vida do outro, com o resultado do outro. Tem uma frase, né? Não compare o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Mas sim, sempre olha para o seu resultado ontem. Como que você está hoje? Você está melhor do que ontem? Porque a vida ela tem esse alto e baixo. Então a gente precisa saber, bom, se eu estou conseguindo olhar para os meus resultados e conseguindo melhorar meus resultados, significa que eu estou aprendendo, né? Eu falo que a gente nunca perde. O Pablo Marçal fala isso, a gente nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Então, eu posso falar para vocês que nessa minha jornada aí do autoconhecimento, eu aprendi muito. E poder compartilhar isso com vocês faz parte do nosso perfil aqui, do Quebrando Regras. Poder compartilhar, trazer insights para vocês, trazer técnicas para vocês aplicarem aí também. Né? Não é que a gente quebrou, ressignificou algumas crenças, quebramos algumas regras, que a gente ainda hoje não quebre novas regras para a gente ter novos resultados. E esse é o barato, esse é o divertido do que a gente vai fazer aqui, compartilhando a nossa história e entregando para vocês mesmo, né, um método, uma forma de vocês entenderem como pode alcançar novos resultados, seguindo pessoas que têm resultado, fazendo, praticando. Eu vou falar que grande parte dos problemas das pessoas não terem resultado é porque elas escutam uma coisa aqui e elas não praticam. E aí vai dando obesidade cerebral, né? Porque só vou ouvindo e eu não pratico. Então, posso dar uma dica para vocês, uma sugestão? O que vocês pegarem hoje aqui de insight ou de informação, de conhecimento, aplique imediatamente no dia seguinte, na hora seguinte na sua vida. Antes de você partir para receber mais informação, mais conhecimento. Senão, você acaba fala, mas não funciona para mim. Não é que não funciona para você, funciona para qualquer pessoa. Funcionou para mim, funcionou para Cássia, funciona para um monte de gente. Mas a diferença é que a gente pratica até que aquilo de fato aconteça. E o praticar envolve isso que eu tô falando para vocês, do estado de observação, né? De você estar sempre observando o que está entrando no seu ouvido aqui, o que você está alimentando a sua mente, o que você está vendo no dia a dia. Isso tudo faz parte do que você quer construir. Então, se eu quero construir novos resultados, eu preciso observar o que está entrando hoje. E eu posso ir lá e mudar. Tudo é uma questão de escolha, né? Eu posso ir lá e mudar. Então, a partir de hoje, eu quero fazer mais dinheiro, quero ganhar mais dinheiro. Tá bom, começa a estudar uma outra profissão. Começa a buscar novas coisas para você fazer. A partir de hoje, eu quero parar de procrastinar. Tá bom, coloca uma rotina para você seguir. Faz um plano de 7 dias, 14 dias, 21 dias e começa a aplicar. Eu recebi a solicitação aqui da Cássia, eu vou abrir. Porque eu gosto de falar, mas eu gosto de falar com a Cássia também, que o nosso papo é sempre divertido, sempre bom. Oi! Aê, Maga! Eu tive que atualizar meu Insta. Chegou! A pessoa
Bom, a partir de agora ela vai estar mais aqui com a gente. É, Faz parte. o meu Instagram tava antigo, sabia? Eu tive que atualizar. Olha, Maga, a pandemia fez a gente dar nossos pulos, né? É, Então, que legal que você conseguiu atualizar aí, deu tudo certo. E eu estava aqui falando para o nosso público aí, para a galera que está chegando, do porquê Quebrando Regras, né? Que ele é baseado em histórias reais. aham. E contei um pouquinho da primeira regra que eu quebrei para mudar o quadro de escassez que eu vivia. Então, assim, ó, seja muito bem-vinda ao Obrigada, nosso Mari. Quebrando Regras. Obrigada. Vai ser a primeira live de muitas. Espero Aham. que a gente possa, né, ficar aqui trazendo informação para essa galera. E daqui a pouquinho a gente começar a ouvir depoimento deles, né, Maga? É. Do que a gente. É que a gente contar os nossos depoimentos é prazeroso, mas ouvir é incrível também, né? Com certeza. Inclusive, eu não sei se a Malu tá aqui, ela estava na outra live lá, mas tem Ela algumas tava, pessoas eu aqui. vi. Quando eu Você viu? entrei, eu vi a Malu. Tem algumas pessoas que andaram praticando o que a gente ensina, né? E tem Aham. resultado. Tem. E, Cássia, hoje a gente colocou o tema da live ali para falar dos superpoderes. Então, eis as superpoderosas aqui. E eu vou puxar para falar um pouquinho, né, do porquê desses superpoderes aí. Tá. Queria compartilhar com a galera e com você, porque a gente estudou isso juntas, né? É. Há mais ou menos uns 6 meses eu comecei a estudar um pouco mais na, na internet mesmo, estudando em casa por conta da pandemia. E fui estudar um pouco do Olha lá a que Malu aí. a Malu chegou. Oi, Malu. Beijo. E aí eu fui estudar um pouco sobre psicologia, sabe? Eu achava que era uma coisa assim muito distante de mim, né? Só que eu fui por muito tempo usuária de terapias, né? De Aham. terapeutas. Eu passei, fiz muitas terapias da minha vida. E aí eu falei, gente, eu preciso me entender, porque, poxa, ficar pagando para as pessoas me entenderem tá meio complicado, né? Já vou fazer 40 anos, preciso me entender. E aí, estudando mais sobre essa questão da psicologia, eu conheci uma escola que chama O Corpo Explica, e ali trouxeram, assim, várias coisas que começou a fazer sentido para mim quando eu falo dos superpoderes. É sobre isso que Aham. eu queria falar. E aí, para a galera que está aqui, só para vocês entenderem, existem, né, 5 traços de caráter que todos nós passamos por esse processo, que é lá desde o momento que a gente está ali no útero da nossa mãe, já começa a formação de alguns traços. E o público, a galera que está aqui, né, Cássia, quando a gente fala de crenças limitantes, a gente está falando Aham. já depois ali dos 7 anos, 8 anos, que começa a, a formação dessa mente consciente, onde vai todas aquelas coisinhas que a criança foi vendo no momento do crescimento dela, foi ficando enraizado ali. Então a gente pega as crenças limitantes ali nos 7 anos. Mas essa coisa dos superpoderes vem antes das crenças. Então, olha o que a gente vai trazer aqui para a galera. A gente não está falando só de crença limitante, do como ressignificar, mas a gente está falando de como a gente pode passar a olhar para aquilo que algumas pessoas acham defeitos, É. olhar como um superpoder. E aí, para a gente não dar spoiler aqui, né? Para a gente falar seguidinho, eu vou falar dos 5 traços, os nomes. E Aham. aí, eu Ô, acho Mari, eles vão legal. se assustar com esses nomes, né? Não, a gente vai explicar. A gente vai explicar. Até porque
Cássia, olha, eu super gosto dessas coisas disruptivas, sabe? Da gente usar a internet para a gente trazer é, conhecimento para as pessoas, que às vezes, Aham, eu vou falar por mim, eu achava que esses nomes, esses termos, era só quem estudava psicologia e não sei o aham, quê. E aí, eis que eu fiz um curso, fui buscar na base científica os pioneiros nisso, né? Então a gente vai falar de Freud, a gente vai falar de Lowen, a gente vai falar de Reich. Meu, Mari, quem são esses? Galera, calma, vocês não precisam conhecê-los. É só a gente vai usar como embasamento mesmo. Mas são as pessoas, são os estudiosos de contemporâneos, né, que trouxeram um conhecimento, Cássia, eles trouxeram um conhecimento que simplesmente destrava a vida de um monte de gente. destrava E mesmo. tá aí de graça, sabe? As pessoas falam, ah, nem Freud explica. Aí você, poxa, você só vê as brincadeirinhas. Meu, mas o que que esse cara trouxe dentro da ciência que pode contribuir para o que nós vamos falar aqui? Então, já vou falar para a galera não se assustar com os termos, com os nomes. A gente vai usar os mesmos nomes que foram usados, né, por eles, né, por esses estudiosos e esses cientistas, né, que é o primeiro traço de caráter que é formado ali quando a gente ainda está no útero da No mãe, útero. que é o traço esquizoide. Agora vocês podem dar risada, é o que a Cássia falou. Você fala, meu, esse nome aí. Esquizoide é um traço de caráter. E aí, Cássia, eu queria que você falasse do superpoder desse traço. Uhum. E eu posso falar, bom, acho que você super sabe, né, do superpoder. Sim, E sim. do. E aí, como tudo tem as duas polaridades, existe o superpoder que a gente vai falar como qualidade, como capacidade, e existe o outro lado que pode ser uma trava, pode ser um defeito, né? Se a pessoa Como estiver na dor, né? Se a pessoa não estiver alinhada com o traço dela, ela vai estar na dor, aí realmente não vai ser poder. exatamente. E aí o que a gente vai, então vamos lá. O ser humaninho esquizoide, que esse traço é formado lá quando eu ainda tô no útero da mãe, né, na barriga lá, até até quando nasce. Então, qual que é o superpoder desse traço esquizoide? É a criatividade. A criatividade. E por outro lado, né, o que a gente chama de defeito, que não é um defeito, mas é a forma como ele encara o mundo. Ele é uma pessoa extremamente fechada, né? Uhum. Fechada no mundo dele ali, vive no Vai para a mundo das caverna, né? ideias, vai para a caverna, que é o termo que a gente usa quando a pessoa quer ficar quietinha no mundo dela ali, né? E sabe, Cássia, eu falava assim, ó, meu, eu não sou uma pessoa criativa. Depois que eu entendi e que eu fiz. Tem uma pessoa aqui, ó, Cristina, você é completamente esquizoide. Ó, Você é já completamente tá fazendo a esquizoide. análise ao vivo aqui. Já eu quero. Vamos fazer a análise? Vamos para a prática? Porque Vamos pegar o que o é. esquizoide é extremamente criativo só que assim, quando ele tá na dor, ele quer se esconder do mundo. Ele não quer ver ninguém, não quer ficar com o mundo. E ele é pior que ele para até de criar, se ele tiver na dor. Para de criar, né? E É. aí sofre, por isso que entra na dor. Mas o legal, Mari, assim, né? O que é. Tem pessoas aí que estão participando e talvez nunca ouviram falar dos traços, acho que é um dos mais novos cursos que nós fizemos já, né? E o bacana dos traços é que se você conhecer os seus traços, todo mundo tem os 5 traços, né? E para que serve conhecer os traços? Porque você vai saber quando você está na dor e quando você está no recurso. O recurso o que que é? É olhar o lado bom do traço e colocar para trabalhar ao seu favor. Então aí começamos a falar do esquizoide, as pessoas
reconheceram aí. Então, qual que é o recurso do esquizoide? É a criatividade, é criar. Então, se você tem esquizoide alto, porque todo mundo tem uma porcentagem de cada traço, né? Então, aquela pessoa ela é voltada para criar, ela é criativa. Então, ela sabendo isso, ela vai procurar os recursos na criação para tudo na vida dela. É onde ela vai adquirir sucesso. E olha que interessante, né, Maga? Por que é importante a gente se conhecer? Então eu falava, eu não sou criativa. Depois que eu fiz a minha análise, falei, todo mundo tem esse traço. A questão é que uns trabalham mais esse recurso, outros menos. Então, fica uma dica aqui, que eu já peguei vários casos assim. Fica uma dica assim: se você é uma pessoa que não tem a criatividade alta, aí é uma dica para você não sofrer. Não vá trabalhar numa área que exija que você Pensou seja publicidade? criativo. E eu tenho esquizoide de baixo, imagina, se eu for trabalhar com arte, Deus, não sai nada, não dá. Exatamente. Então, eu vou estar sempre na Aí dor, né? exatamente, vai viver sempre na dor. Aí não vai prosperar, aí não vai conseguir colocar meta, não vai conseguir nada porque você está fora do seu contexto. Ô Mari, falando Então, mais de esquizoide, até para quem é muito esquizoide, entender por que nos relacionamentos a pessoa não gosta daquele grude. Tem pessoas que não gostam de grude, né? Tem pessoas que são super. A gente vai falar dos próximos traços, mas tem pessoa que adora ficar grudada, tudo quer fazer junto. O esquizoide não, ele precisa do tempo dele, ficar lá isoladinho. E não quer dizer que ele não ama as outras pessoas. Então, assim, se você convive com uma pessoa que gosta de ficar isolada, entenda, ela te ama sim. É que ela precisa desse tempo dela. E se você é esquizoide e se culpa de achar que você não ama ninguém, não, você ama sim. Só que você precisa do seu tempo, você precisa da sua caverninha. da sua maneira. É a minha irmã que tá aí. Ai, a Não, gente e nunca sabe, falou dos traços. Cássia, que é legal o que você trouxe, é que as pessoas. Tem até uma frase do esquizoide, né? Não sou touch screen. Tipo, não me toque, porque eles não gostam de toque. Aproveitando isso, vamos pro traço que Vamos gosta, pro outro que é o traço. segundo traço, que é o traço oral. É formado ali do 1 ano de idade, na hora que nasce, quer dizer, até o 1 ano de idade, né? E esse oral, as pessoas, a galera vai se identificar aqui. Aqui no Brasil, a gente tem bastante orais, né? Tem. O meu Porque é filho é a oral. forma. O meu Né? filho, o maior traço dele é oral. Olha, eu sou super oral, mas, claro, aí vocês vão entender. Todos nós temos os 5 traços. O que o oral, qual que é o recurso do oral? Quer falar aí, Cássia? Pode falar, pode falar. Eu já falei do esquizoide, agora você fala do Ó, oral. o recurso do oral é isso aqui. Quer falar, quer falar, quer falar. Porque é um bom comunicador. E por quê, Mari? Mas como assim? Por que é um bom comunicador? Porque quando o bebê tinha lá 1 aninho de idade, como que ele se comunicava? Ajuda aí, galera, que vocês estão aí. Como que, quando o bebezinho lá de 1 ano de idade, como que ele se comunica? Ele não sabe falar ainda, ele não sabe pegar nada. Quando ele Ele, quer algo, o que ele faz? quando ele quer algo, o que ele faz? Quem tem bebê em casa já sabe, né? O bebê chora, esperneia, faz. Olha lá, Chora, é isso mesmo. chora. Essa é a forma dele se comunicar. E aí tem uma questão, né? Que a gente está falando do recurso e da dor. Quando ele não está chorando, quando ele chora, ele está se comunicando. Então, ok, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Então, ele consegue uma mamadeira, ele consegue uma chupeta, Um ele consegue colo. um colo, ele consegue um colo. Exatamente. Então, essa comunicação passa a ser realmente um superpoder. Eu tenho um superpoder. E aí é onde, quando a gente fala de superpoder, você usar isso a seu favor, né? Usar isso para, como por exemplo a gente está aqui fazendo essa live. Tem pessoas que gostariam de estar numa live, só que elas não têm esse lado comunicativo tão assim, e aí não consegue, às vezes se trava e fecha e Vai não pra vai. dor. Aí vai pra Vai dor, pra né? dor. Aí não sai do recurso que. O recurso é a comunicação do oral. Exatamente. E aí a Malu já tá Chora, aí Malu sabendo já. chora. Ah, e deixa eu dar uma dica para eles, para você reconhecer o oral. Assim, a primeira dica para se reconhecer o oral é o rostinho redondo.
Geralmente o oral tem rostinho redondo. São Essa várias cara de características, mas bolacha aqui, ó. a cara de bolacha. A maior característica de um oral é o rostinho redondo. E o oral gosta de comer muito, viu, gente? Gosta de falar e comer. É. Então aproveitando que você deu essa característica, vamos falar do esquizoide. O É. esquizoide, ele já é aquele corpinho todo esmilinguido, né? Todo esticadinho. São Cabeção. pessoas mais retinhas, mais magrinhas. É. E o oral, mais cheinhos. Mais cheio. Né? Isso é o básico, né, gente? Só É para o a gente básico. poder reconhecer, né? E aí depois entre 1 ano de idade, 2 anos de idade, quando a criança começa a engatinhar, ela não anda ainda, ela começa a engatinhar, vem o terceiro traço de caráter. E aí, gente, agora, ó, Agora vocês vão vou falar de assustar. novo. Esse termo que a gente está respeitando A terminologia, né? a Original. terminologia lá de trás, de Freud, dos psicólogos lá de trás, e a gente É. está mantendo ali. Então, tudo que vocês ouviram falar, o nome é psicopata. Então, tudo que vocês ouviram falar de psicopata, que mata, que faz, esquece. Aqui é um termo, é uma terminologia científica. Sim. E esse psicopata tem 2 aqui na frente, ó. 2 traços aqui. Cássia tem bastante de psicopatia, eu também tenho. E esse traço é um traço interessante, né? Adri... Não, vai lendo os comentários. Odri, você achava que tinha cara redonda porque comia? Não, é porque você... Lembra que eu te falo? Você tem oralidade, Adri. Você é super oral. Muito bom os comentários da galera. É o melhor. E aí, mas o povo vai ficar até curioso com esse do psicopata aí, né, Cássia? Quando a gente fala que não é nada demais, gente. Na verdade, o psicopata ele tem uma característica fantástica. Eu só tô mandando um aviãozinho aqui, aí saiu da tela, gente. Eu não sei o que eu fiz. Tá. Mas já vai voltar. Qual que é a característica do psicopata, ô Cássia? Bom, fala aí. Fala aí que eu tô mandando um aviãozinho aqui também. Peraí. Ó, o psicopata, gente, é incrível. Porque quando ele é bebezinho lá, lembra que eu falei? Ele não tá andando ainda. Então ele começa a engatinhar. Toda a força dele tá na mão. Então, é muito fácil vocês identificar um psicopata. Conversa assim, ó, com a mão, né? Falando, gesticulando, por quê? E o corpinho do psicopata é um corpinho mais triangular. Por quê? Não tem muita força nas pernas, porque ainda está formando esse traço. Ele está engatinhando ainda, então ele tem mais movimento aqui. E esse psicopata, o que acontece? Quando o bebê ele descobre que para ele conseguir alguma coisa, ele precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção. Então, imagina assim, o bebê tá lá no colo, numa fila, num caixa de supermercado. Aí o bebê começa a falar, né, apontar para alguma coisa, porque ele quer alguma coisa. E a mãe ali fala, não, 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 não. Aí o bebê começa a fazer gracinha, fazer alguma coisa, e aí a mãe fala, ai, que bonitinho, ele fez uma gracinha, vai lá e dá. É tipo uma recompensa. E aquilo fica registrado aqui na mente que, para eu conseguir alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para chamar atenção, sempre em dar alguma coisa em troca. Então, para lidar com o psicopata, é muito simples, gente. O combinado não sai caro. Quando você encontrar algum psicopata e vai fazer alguma coisa com ele, deixe claro o que você vai fazer e o que você quer em troca. Essa frase que você sempre fala, Mari, o combinado não é caro, então não sai caro. Então, assim, combina e tá tudo certo. O psicopata vai agir com você tranquilo, né? Super tranquilo. Ele tem uma característica que ele não confia muito nas pessoas. Então, assim, por isso desse combinado não sai caro. É muito mais fácil quando as regras são claras, né? Mas, no modo geral, o psicopata é muito bacana, eles conseguem... eles são ótimos líderes. Isso é uma coisa legal para falar. São ótimas pessoas para liderar. O
o Desculpa, coletivo. Mari. O psicopata é aquele que ele vai estar sempre. Quando você está num ambiente que tem uma pessoa sempre colocando tudo em ordem, sempre tem alguém que se desponta, né? Então, exemplo, você está lá numa festa, tem aquele que levanta e já arruma a mesa, a hora que a festa está acabando, ele já vai lá e já coloca as coisas no lugar. Então, esse é o recurso do psicopata, né? Que é liderar, né? A liderança do psicopata. Que é nata, é Cássia, natural. ele não é muito de fazer, né? Ele vai delegar, né? Ele não Ele vai. vai delegar, ele vai liderar, É, né? ele vai É. delegar. Ele vai falar, Vai vai ver para as a mesa pessoas. bagunçada lá, ele vai falar, ô, Mazoca, que é o próximo que a gente vai falar, ô, É. dá uma organizadinha ali. O psicopata, ele é ótimo para delegar as coisas. Lembra, ele não tem força ainda para executar. Então, ele tá ali naquela coisa de tipo, eu preciso fazer alguma coisa, ou seja, fazer alguma coisa para chamar a atenção, para que a pessoa possa me dar aquilo que eu quero. Então ele tá sempre negociando. Mas não, gente, ó, pelo amor de Deus, não é maldade. É simplesmente o traço de caráter que é formado nessa idade, até 2 anos de idade ali. Então, presta atenção. Às vezes, você pode ter um psicopata dentro de casa, né? Um filho, um marido, uma esposa. E aí, quando você entende isso, você fala, meu, peraí. Por que ele sempre quer alguma coisa em troca? Porque é a forma como ele funciona. Ele vai sempre manipular. Vai Né? Então, sempre quando está na manipular a dor, você vai situação. achar que ele está manipulando para o mal, mas não é. Ele vai sempre manipular para poder conseguir alguma coisa. Ele sempre vai querer. E uma coisa que eu acho legal do psicopata é que ele sempre olha o todo, ele quer que todo mundo ganhe. É. Se não for assim, claro, né? O psicopata que tá no recurso, porque o que tá na dor, ele não confia em ninguém, então ele não faz nada para ajudar ninguém também. E aí vem o quarto traço de caráter, Que é o que é masoquista. o masoquista, que também é o nomezinho, gente, a gente respeitou, né, a terminologia da ciência, então o masoquista é aquele cara que quer falar, Cássia? Falo, agora eu falo. Mas o que isso é aquele que é o organizador. Sabe aquela pessoa que ama uma planilha de Excel, que tudo coloca certinho? É o masoquista. Só que quando ele tá na dor, o que que ele tem? Ele tem medo da humilhação. Então, sabe aquela pessoa que não gosta de aparecer, aquela pessoa que faz tudo para se esconder porque ela não quer ser humilhada? Então, geralmente, o masoquista não quer subir no palco, porque ele morre de medo de alguém tirar o sarro da cara dele. Então, esse é o masoquista na dor. No recurso, é aquele cara que coloca tudo em ordem. Então, assim, a Adri, não sei se a Adri tá aí ainda, Adri. Eu sempre falo que você é oral e masoquista, porque você é toda organizada, põe tudo no lugar. É aquela pessoa que ama uma planilha Excel, só para exemplificar bem, né? Ah, Mari, vamos falar a dica do corpo para as pessoas reconhecerem aí Vamos, os a gente masoquistas falou o primeiro lá. na família, né? O Uhum. masoquista é aquele que tem um formato mais quadradão. Aqui ele é mais pesado, né, Mari? O rosto é mais quadrado, o corpo é mais quadrado. Quer dar mais, falar mais do Sabe corpo? eu gosto de dar um exemplo. Eu vou falar o nome aqui. Vocês lembram uma imagem da Dilma, da, Ah, da Dilma Rousseff, de costa, assim? Ela é toda quadradinha. Ela tem oralidade também, porque ela tem o rosto redondo, mas ela tem, se você olhar de costas, ela é toda quadradinha. Então não tem cintura, né? Não tem geralmente cintura, não tem. É o formato quadradinho. quadradinho. E esses masoquistas, a idade que é formado esse traço é ali quando ele já começa a andar, no momento de desfraude do bebê, né, da criança. Então, por que esse medo da humilhação, Cássia, que é legal falar? Aham. Quando a criança ela tá no momento de desfraude, gente, imagina uma criança que usa fralda, sei lá, 2 anos. Aí a mãe decide que hoje vai tirar a fralda do bebê. Aí vai pro shopping com o bebê. Aí o bebê vai e ele tem as necessidades dele. Vai, faz xixi na roupa, faz cocô na roupa. E aí chega o irmãozinho dele e grita: Ah, mamãe, o fulano fez cocô na calça. O que aquele bebê, aquela criança sente na hora? Humilhação. Ela fala: Meu, mas como assim? Eu sempre fiz xixi, cocô aqui, agora de repente eu não posso. Exatamente, que foi no momento de desfraude. Só que é justamente esse momento vai de cada pessoa, como você bem falou no início. Todos nós temos os 5 traços de caráter. Então, todos nós temos alguma partezinha do corpo que é um pouquinho quadradinha.
que é um pouquinho mais que leva para esse traço do masoquista. Aham. Inclusive, eu não lembro o seu, mas você tem Eu bastante tenho alto. masoquista também, né? Eu tenho bastante masoquista. É o meu lado de organizar as coisas, né? Legal. E o masoquista, para fazer alguma coisa, por que o masoquista gosta de organização? Porque para ele, a dor do masoquista é a humilhação. Então, ele não gosta de se expor porque ele tem medo de ser humilhado, né? Então, o Uhum. masoquista precisa ter tudo preparado antes, tudo testado para ele poder agir, entrar em cena. Então, assim, um trabalho que o masoquista vai entregar, primeiro ele vai testar, vai conferir, vai verificar. Quando tudo estiver ok, ele entrega. Então, o Gente, masoquista tem essa característica. pensa se a Cássia não sofreu para entrar nessa live hoje, que ela não sabia nem o que ela ia falar. A Mari me convida, eu falei, ok, vai falar o quê? Ah, a gente se fala na hora. Pronto, eu já fico. Não, eu preciso ter um script, eu preciso ter um. E assim ela faz comigo, Olha, mas vamos embora, Cássia, né? e assim, você falou muito bem, quando você está no recurso, por mais que seja desconfortável, você fala porque você sabe o que vai falar, na verdade, né? Tem um script óbvio, a gente está Eu preparando um ficaria monte de mais coisa. confiável. A gente está preparando um monte de coisa para eles, gravando e tudo, mas vir aqui, Cássia, ó, é um troféu para você e para mim, porque mostra a nossa vulnerabilidade, mostra o quanto que a gente estuda e a gente quer compartilhar isso com as pessoas. E o convite que eu fiz para você aqui hoje foi exatamente isso. Ah, vamos lá fazer de forma leve, vamos bater um papo. Então, nós poderíamos, como ontem nós estávamos conversando, nós duas, trocando várias ideias, e hoje a gente decidiu estar aqui. E aí mais pessoas podem ouvir. Olha que fantástico isso. E sempre para ajudar, né? Para a pessoa entender. E Mas vamos claro lá, que quem, vamos para outro traço. claro Mas o que que a quem gente falou falou, agora a gente foi já deu as psicopata, dicas. né? Agora é o último, né? O último o último traço de caráter formado ali dos 4 aos 5, 6 anos de idade. Chama rígido. É um traço de caráter rígido. E eis que temos duas rígidas aqui Temos na bastante, telinha. bastante rigidez. Então, fala aí, qual é a qualidade, o superpoder do rígido? O super. Eu vou falar do. Como é que fala? Fala o que você lembra. Eu Vou falar da falo. dor. Não, eu vou falar da dor do. A dor do rígido é de ser trocado. Essa é a grande Tá. dor do rígido. Então, assim, o rígido. Eu vou falar da dor, você fala do recurso, tá? E qual que é? Se por que a gente está falando isso? Para você tentar se reconhecer ou reconhecer alguém né, do seu convívio. O rígido é aquele que vai estar sempre escolhendo porque ele tem medo de não ser escolhido. Então ele vai lá e escolhe na frente. É Ele tem medo de ser extremamente trocado. competitivo. Competitivo. Geralmente o rígido, vamos falar dos traços, o rígido tem assim o formato do corpo, né? Geralmente é tudo mais alinhado, mais Harmônico. certinho. Harmônico, boa, palavra boa. É um formato harmônico. E aí vamos deixar na imaginação deles aí, ó. Pensa no casal Angelina Jolie e Brad Pitt. Aquele casal ali, Aquele todo casal formadinho. brasileiro, o loiro e a loira, que também são totalmente ele é totalmente rígido, não vou saber o nome. Eles tiveram 3 filhos. Ai, eu sou péssima para o mundo artístico. Poxa, eu também sou. Então vamos lá. Mas fala assim, do recurso. Fala do recurso do rígido. Tá, o rígido é extremamente competitivo, então ocupar um cargo, ocupar um lugar, por exemplo, numa equipe de vendas que você tem que trabalhar com metas, é excelente, porque você vai ser competitivo ali com a equipe. Vai ser motivador pro rígido, porque ele quer ganhar, então ele precisa de metas. Ele precisa de superação, o rígido precisa de superação para estar no recurso. E ele gosta sempre de estar no controle das coisas. Então, né, como você falou, ele não gosta de ser trocado. Então, para ele não ser trocado, ele faz o quê? Ele quer ser sempre o melhor. É bom ter funcionários e pessoas assim na equipe, porque ele mesmo é o melhor. A Adri acertou. Esse Rodrigo aí, eu não sei como é. Hilbert? É esse mesmo, é casado com uma loirinha lá. Aí, ó, já trouxe. Como é o nome da mulher dele, Dri? Você tá certa. Ele é totalmente rígido. Você olha para ele, ele é todo alinhado, é todo harmônico o corpo dele. E, ó, de novo, né, só reforçando o que a Cássia falou, todos nós temos os 5 traços de caráter. Então, quando eu brinquei aqui, tem 2 rígidas aqui na telinha, é porque nós temos. São bastante rigidez, né? Bastante rigidez.
Fernanda Uns Lima, traços a gente isso, tem Cristina. mais, É Fernanda outros Lima, menos. Mari, Fernanda Lima, Aí, ó, mais um casal de rígidos. de E rígidos, é. lembrando que todos têm os 5 traços, né? E aí, Maga, agora, quando a gente traz essa composição dos 5 traços, a gente falou aí de 5 poderes, 5 superpoderes. Então, a gente falou da criatividade, da comunicação, do, Da do, organização, da liderança, da liderança, organização organização e da, e da competitividade. competição e da entrega, né? Porque o rígido, ele entrega com qualidade, assim, porque ele quer sempre ser o melhor. E quando eu falo de superpoderes, é exatamente. E aí eu gostaria que você pudesse explicar isso, né? Como que Tá, foi isso para você? tá. Quando você conheceu esses 5 traços e você olhou para você, olhou para sua família, você falou: Uau, tem um conhecimento aqui que pode me ajudar a me relacionar melhor com essas pessoas. Qual É. foi, assim, o que mais que caiu a sua ficha e você falou: Nossa, eu tava na dor aqui e agora eu tô no meu recurso usando o meu superpoder. O Aham. que foi para você? O que, antes de falar isso, Mário, o que eu queria falar é assim, né? Como a gente está fazendo uma live, uma coisa assim super descontraída, a gente não programou nada, né? Nós soltamos aí os traços, porque eu não sei se quem está assistindo já ouviu falar dos 5 traços, né? Para que serve? Para que eu preciso saber qual é o que eu tenho mais? Porque todos nós, como você falou, todos nós temos os 5 traços. Só que através de uma análise você sabe quais traços você tem mais e quais você tem menos, né? Então, assim, para que serve? Então, para mim, o que foi como foi o último curso que eu fiz, né? Eu acho que acredito que você também, é o curso mais recente. Para mim, Foi. assim, foi uma descoberta muito grande, uma ajuda muito grande na minha vida, porque assim, eu não sabia desses traços. Então, quando eu olhava os meus traços na dor, que eu não conhecia, não sabia o que era, eu eu me punia. Então, por exemplo, assim, meu esquizoide, que é aquele que é o criativo, né? Que é aquela pessoa que, quando o recurso ela está criando, ela. Sabe aquela pessoa que tem 50 mil ideias, ela não consegue aterrar o pé dela, ela não consegue ficar na terra, porque ela vai embora, porque ela viaja. Eu tenho muito baixo isso, porque não é uma característica forte minha, não é um traço forte. Então, quando eu via pessoas assim criando, Se eu me punia, sentia né? eu me punia, porque assim, putz, por que eu não tenho isso? Então eu queria fazer. Só que assim, não adianta você querer forçar uma coisa que onde você não é forte, né? Então, entendendo os 5 traços, eu fui enxergar aonde eu tinha traço forte e aonde era o meu recurso. Então, você sabendo lidar com isso, o que você vai fazer? Aquilo que você não é bom, você delega para alguém fazer. Porque não adianta. Geralmente, Mari, aquela pessoa que tem muito esquizoide, geralmente, tá? E o que eu vejo, via de regra, não quer dizer que isso tem que acontecer. Geralmente tem os outros traços um pouco mais baixos. Então a pessoa cria muito, mas não consegue colocar o pé no chão, então não consegue executar. Que geralmente quem tem muito esquizoide tem pouco executor, que é o masoquista. Então, o que acontece? Aquela pessoa que tem muito esse lado, então ela tem que ter alguém para delegar isso daí para fazer para ela, e ela passa as ideias, né? Nos relacionamentos. Então, por exemplo, se você. Relacionamento é clássico, né? Então, você tem uma pessoa que é muito oral, o oral ele é muito comunicativo, ele precisa de muita atenção. Então, se você convive com o oral, você precisa, em algum determinados momentos do dia, dar atenção para essa pessoa, porque senão ela vai achar que você não ama. Então, É, conviver com o oral não deve ser fácil. Ou não, né? Ou para quem gosta, é uma delícia, né? Que a pessoa vai é. grudar na outra. Então, assim, o que é legal isso? Então, assim, o que foi transformador de tudo aquilo que eu já aprendi e o que me deixou impressionada falando dos traços, é porque eu consegui compreender aquilo que eu me culpava por não ser boa, por não desenvolver. Hoje eu entendo, poxa, isso aqui não é o meu recurso. Deixa eu buscar um recurso em outro traço, porque eu consigo resolver, né? Então, isso é Olha, fantástico. e eu vou deixar como dica aqui no Quebrando Regras, acho que essa é a primeira regra que esse conhecimento pode trazer para as pessoas, né? De se olhar nesse sentido de aceitar o que é boa para fazer, o que não é boa, e entender que, meu, tem gente que é bom para fazer tal coisa e tem gente que é bom para fazer outra coisa. E aí, quando Né? você se coloca num lugar, no seu ambiente perfeito, a vida flui, né? Tudo fica mais leve. Ô, Cássia, eu quero te propor uma coisa. Falta Ó, 30 Mari, segundos.
para Eu tô encerrar rindo nossa porque live. O César falou que é fácil conviver com oral, é só trazer uma pizza. É. Ó, o papo tá muito legal. E como você chegou depois, eu queria saber se você tem mais uns 10, 15 minutinhos. Tenho, Essa tenho. live vai cair. Eu vou deixar salva para depois a gente compartilhar, dar risada. Mas eu vou abrir uma sala de novo. E aí, galera, quem tá aqui, entra de novo, segue o nosso perfil aí, Quebrando Regras. E eu vou abrir a sala de novo só pra gente concluir, tá bom? Pra gente ter mais um tempinho. Tá bom. Vamos para o segundo tempo, Quebrando Regras. A gente tava num papo tão gostoso que eu decidi voltar, gente. Então vamos continuar aqui. Bora lá, Cássia. Vamos voltar para o nosso papo. Manda aí o convite para você participar ao vivo. Aê! Voltamos. Deixa eu só fazer um pedido aqui para Thalita, que está aqui ao vivo com a gente. Thalita, dá uma olhada no perfil lá na live se ficou salva, porque eu não consegui concluir aqui. Dá uma olhadinha lá, por favor. Bora lá, Cássia. Agora dá pra gente concluir o raciocínio aí. O que o Vamos César lá. tinha falado? Que é E é fácil fácil conviver conviver com com oral. oral, é só dar uma pizza, né? Ó, a gente tá dando risada, mas é verdade isso, gente. O oral, ele super gosta de tanto do conforto quanto das coisas gostosinhas, né? Então, é uma boa comida. E aí é onde pega a minha parte da oralidade, viu, Cássia? Eu gosto de uma boa comida, um bom vinho, né? Lugares gostosos. E as dicas que são legais, né, pro oral, ó, o César gravou, viu? O César Ah, gravou no YouTube, lá na página do YouTube. O legal do oral, assim, é que são tantas dicas, né? A gente poderia ficar falando aqui por horas, mas a dica pro oral é para você agradar o seu oral, né? Eu digo o seu próprio oral. Todo mundo tem um pouco de oral. É você se dar o luxo de comer aquela comida que você ama. Eu vou te falar, eu tenho um pouco, eu não tenho muita oralidade. Apesar de eu me comunicar bem, eu não tenho muita oralidade no meu traço. Mas sabe qual que é o meu recurso para o meu agrado para o meu oral? Um cappuccino. Sabe esses cafés? Eu amo esses lugares, sabe? Que só serve-se em café. Café, aham. chama cafés mesmo. O meu luxo do meu oral é dar um cappuccino, sentar um cappuccino e um bolo. Eu amo bolo. Então, Olha, quando eu tô com meu oral para baixo, eu vou lá vou lá no lugar, compro um cappuccinozinho e como um bolo. Pronto, meu oral já fica feliz. ó, isso daí já a gente tá dando dica, né? De como você leva como você deixa o seu traço feliz. Isso é legal a gente ensinar para as pessoas, né? Porque e aquela coisa de comer sem culpa. Porque não significa que o oral, a gente está falando do oral, que ele gosta de uma boa comida, que tem o rosto redondinho, mas não necessariamente o oral ele precisa ser gordinho, né? Porque come muito. Aí é onde pega o oral na dor. E aí Isso. é Aí o importante orador vai comer para preencher o para vazio. preencher o vazio. Esse é o ponto. Então, se você tem muita oralidade e está acima do peso, é porque você está comendo para preencher um vazio. Então, aí tem que Então, levar o ó, oral para o recurso. já mais uma dica aí, quem tá fora do peso, de repente não sabe por quê, É, é o são seu várias. superpoder sendo usado de forma errada. Seu Exatamente. Está na superpoder, que dor, é né, a Mari? comunicação, você está usando para, ao invés de se comunicar, você está usando para se preencher. E aí vai comendo e engordando. Ó, olha a dica aí. Ó, o Thiago tá falando que colocou eu, é exatamente isso. E aí, gente, eu acho assim, Mari, a gente precisa gravar um vídeo só falando, explicando legal os traços, porque assim, você se conhecendo, nossa, como você pode não só se ajudar, mas ajudar, entender quem tá do seu lado e o convívio familiar vai mudando muito. Ai, Simone, Foi o você que. também, né? Tem a Cia, minha amiga. O Cia, quando a gente vai na lanchonete, né? Se comer pastel, por exemplo, de sexta-feira, final do dia. Isso é um recurso que você pode agradar o seu oral. Mi, E você aí, também. vamos pensar na questão da contrapartida, né? Por que eu vou agradar o meu oral? O que ele pode fazer? Aí, vamos lá, né, Maga? A gente entrar
na, nas metas, nos resultados. De Sim, repente você quer um resultado diferente, você começa a negociar com seus traços. E aí é o que a gente exatamente. aprendeu no curso, né? A levar os traços para o recurso, igual esse que você falou de agradar o seu oral aí, tomar aquele cafezinho gostoso, tal. Isso é uma das maneiras, né? Bem legal isso. E aí você conhecendo esses 5 traços, né? Você entendendo quais são os seus traços mais fortes, né? O que você tem mais porcentagem mais fortes e os mais fracos, então você vai levar para o recurso para poder conviver melhor. E também das pessoas. Eu vou dar um exemplo. O meu filho, ele tem oralidade alta e ele fala muito e aquilo me incomoda. E vai me incomodando porque ele não fica quieto. Então, antes eu ficava, fica quieto, pelo amor de Deus. Agora eu entendo que não, é o recurso dele, é a oralidade dele. Então, agora eu deixo, porque se você tira a pessoa do recurso dela, ela vai ficar, ela não vai mais. Por exemplo, quando ele tiver que usar a comunicação dele, se eu reprimir ele enquanto pequeno, o que vai acontecer quando ele crescer? Ele não vai querer falar. Então, assim, eu Exato. vou matar o recurso, O o recurso. recurso dessa pessoa. Então, agora eu compreendendo, então eu deixo ele falar, eu tampo o ouvido sem ele. Põe um Mas fone. e a minha filha é psicopata completamente. Então ela tá o tempo todo manipulando porque ela quer tudo do jeito dela. Então, assim, se você compreender isso e levar para o positivo, olha, você precisa entender que as outras pessoas também, né? Você pode manipular, desde que seja pro bem do todo, do geral, né? Então você vai contornando as pessoas, entendeu? E você vai compreendendo. É fantástico, é o que você falou. Quando a gente se conhece, aí você. Gente, não tem jeito. Vocês vão sair dessa live, vocês vão começar a olhar todo mundo, se é esticadinho, se é redondinho, se é quadradinho, se tem um corpo mais harmônico. Mas assim, aí é uma dica. Cuidado. Olha primeiro para você, para ver como que você é. Tenta se reconhecer ali. E aí pega os ambientes, por exemplo, o ambiente do trabalho, aí você começa a olhar Ah, é? e buscar. Eu falo assim, ó, se você, por exemplo, quer conversar com alguém, procura os rostinhos redondos. Se você quer alguém para ir lá e fazer, executar, procura os Os quadradinhos. quadradinhos, que são os masoquistas. Lembra, gente? A Dilma, lembra da Dilma quadradinha? São as pessoas que executam, elas são super organizadas, elas amam uma planilha de Excel, mas elas vão fazer para você. Agora, se Vamos lá. precisar de alguém criativo, os Esquizoide. São aqueles magrelinhos. magrinhos, assim, bem compridão, com a cabeça maior. Essas pessoas são as da criação, elas vão criar para você. E se precisar de alguém para vender alguma coisa, São os rígidos. estrategistas. Não, para vender, eu digo de manipular e Aí é tudo. o psicopata. Aí é o psicopata. Agora, se precisar de alguém para ir pro palco, aí chama os rígidos, E que o oral eles também, é o rígido eles com estão oral. ali para competir e ganhar, né? É sempre como que é aquela frase do rígido que a gente fala? Se não for para ganhar, eu nem desço pro play. Nem desce pro player. É igual eu falei, um dia eu falei para um cliente meu, né? Eu falei, olha, se não é para ganhar, nem entro. Então não vamos, Nem não vou. vamos. Se você não aceitar, se você não tem na sua cabeça que você vai vencer isso, eu nem entro, nem vamos fazer nada, vamos parar por aqui. O rígido prefere perder de WO quando não vai, é WO, né? Do WO, que, porque. do que perder de, Né? de 1-0. Olha, o Thiago falou aqui que ele amou a abordagem dos temas e a gente deveria repetir sempre. Muito legal, obrigada. E é exatamente isso, né, Cássia? A gente quer, na medida que a gente vai aprendendo as coisas, porque, olha, a Cássia, eu conheço a Cássia já tem alguns anos que ela está nessa jornada do autoconhecimento, da evolução, para se melhorar, para viver a autorrealização mesmo. E eu tô há mais ou menos uns 5 anos. Então, assim, tudo que a gente estuda daria lives e lives de conteúdo. E claro que não só estuda, né, Cássia? A gente estuda e pratica. Pratica, né? Então, as nossas lives vão ser assim: a gente vem aqui, ensina um pouco,
né, do que a Ah, e gente alguém sabe, tem esse algo? transbordo. Ô Mari, vamos ver se alguém tem alguma pergunta do que a gente. Porque a gente falou tão, né, tão rapidinho, tão jogado. Então, assim, gente, coloca a pergunta aí que a gente já responde agora. Mas assim, eu tô Ó, vendo que o tem gente que Thiago entrou no final, não se preocupa, ficou gravado. ficou. Tanto a Thalita quanto o César aí falou que tá gravado. Tem um canal no YouTube do Quebrando Regras. Então, então vocês entram lá, assistam e assim, a gente vai montar material, né? Segue a página, porque a gente vai estar sempre fazendo e montando videozinhos, e entrar mais nesse assunto, né? E são vários assuntos, né, Maris? Não é só sobre os Não, aqui a traços, né? gente quis falar dos superpoderes e deixar mesmo uma curiosidade aí para vocês, que quando eu falo que onde as pessoas veem defeitos, a gente vê superpoderes. Então, o Thiago falou assim que tô perdido quem eu sou. Calma, Thiago. A ideia aqui é justamente falar para vocês que existem os 5 traços. E vamos dar aquela dica do filme para eles assistirem, do Ah, é. Divertidamente? É. Olha, tem um filme da Disney que chama Divertidamente. É um filme infantil, mas, gente, de uma sacada, assim, fenomenal. Depois que vocês ouvirem essa live aqui, assistam o vídeo, vocês vão ver lá os 5 bonequinhos que a gente falou, né? Que são 5 traços de caráter que é formado. E dentro da mente da menina, que é a principal, né? A atriz principal. E aí vocês vão se reconhecer ali, porque vocês vão ver as atitudes da pessoa. Então entenda assim, ó, o Tiago é o ser humaninho ali. Dentro da sua cachola aí, tem 5 traços. Cada hora um age, Um vai estar no comando. um vai estar no comando, exata. Essa É é a como se palavra tivesse perfeita. uma nave na sua cabeça. Imagina você tem uma nave aqui dentro e são 5 traços, 5 bonequinhos. Cada hora um vai comandar essa nave e vai para levar para um lado. Se cada um dos seus traços só estiver olhando para ele, imagina o que vai dar, né? Cada um vai para um lado. Então, o legal é todo mundo estar no recurso. Gente, assiste esse filme Esse divertidamente. filme é Mônica, demais, eu gente, vi, é Mônica, que demais. você comentou, obrigada, parabéns. Estou com saudades de você. Você que é da área, e era pelo menos da área da educação infantil, não sei se você já assistiu, mas assista divertidamente. Esse filme é fantástico, porque você vai se ver nesse filme. Todo mundo aí vai se ver nesse filme e vai falar: ah, é a minha mente. Tenho certeza. Sim, esse filme é maravilhoso. É a minha mente. E são exatamente os 5 traços, gente. Aí vocês vão ver, gente, que o conhecimento que a gente está trazendo aqui é um conhecimento, ó, Antigo, mas ninguém fala, antigo, ninguém põe em prática. exato, e é o que eu falei, é muito distante. Então a gente trouxe de uma forma assim para a gente bater um papo, de uma forma leve, descontraída, que hoje, quando eu converso com a Cássia, eu falo, Cássia, a rígida que tá falando, Cássia, a psicopata que tá É, falando. a gente fala Porque a gente assim. coloca os bonequinhos de acordo com a situação que a gente precisa, né? Os bonequinhos que tá aqui dentro, tá, gente? Tá na cachola aqui. Cabeça. Mas é um conhecimento muito legal. E, Cássia, eu vou confessar para você que eu fiquei extremamente feliz quando você começou a estudar também e a gente pôde trocar essas, né, figurinhas assim. Aí você assistiu divertidamente e achou o máximo. E eu falei, nossa, tipo, mais alguém recebeu esse conhecimento e entendeu isso daqui. E agora a gente está podendo falar aí para um público que Uhum. vai chegar esse conhecimento lá e vocês continuem seguindo a gente aqui no perfil, no Quebrando Regras. Quem está aqui vem do Instagram da Cássia, segue a gente no Quebrando Regras, porque a ideia é que a gente faça mais lives. A gente está gravando um monte de conteúdo para vocês, com conhecimento massa, assim, de libertar a mente mesmo, né, Cássia? Para quebrar as regras que impedem as pessoas Exato. de se conhecerem, de viver uma vida melhor, uma vida plena. Então, a proposta do nosso perfil é realmente ajudar vocês a olharem com esse olhar mais leve, né? Tipo, se a Cássia conseguiu, se a Mari conseguiu, se eu também consigo. Mas lembrem-se, né, que é uma jornada e a gente vem aqui compartilhar essa jornada com vocês. Então, entregar essa experiência para vocês.
Ô, Mari, tem um comentário aqui que eu gostaria só de. O Uhum, Felipe aqui colocou: gosto de comer quando acabo sofrendo algo que me entristece. Ele deu um exemplo, né? Ele gosta de uhum. comer algo quando ele tá triste. O que que acontece? Por exemplo, isso, a pessoa ficou triste, então se ela tem um traço de caráter alto, oral, ela gosta de comer porque ela vai estar ali mimando o traço dela, que né, o oral gosta de colocar coisa para dentro, Vai estar gosta de comer, preenchendo. vai estar preenchendo o vazio do oral. Só que assim, tem que tomar cuidado por isso, porque assim, tem que buscar um outro recurso, porque senão a pessoa acaba comendo, comendo, comendo e acaba engordando muito, né? Então, o legal é negociar com o seu traço, né? O oral não é só de comer que ele gosta. O oral, a gente tá falando oral porque tem muito, que nem você falou, Mari, tem muito oral no Brasil. Então, o oral é dos sentidos, é do sentir. O oral gosta de cheirinho, o oral gosta de um agrado, né? Então, assim, às vezes não é só na comida que o oral vai, como é que fala? Vai satisfazer. Às vezes é colocando um cheirinho, acendendo um incenso, um perfuminho. Exato, é do sentir. É É do isso mesmo. sentir. Então, assim, são dicas, né? São várias dicas de cada traço para a pessoa, como é que fala? Se sentir bem, né? Você falou de perguntas, bora. Eu acho que pergunta não tem, tem só Se comentários. alguém Beijo, colocar Mônica. A uma Mônica tá me pergunta. dando tchau aqui. Bom, você tem alguma pergunta? Você pode me fazer uma pergunta ou eu te faço uma. Te devolvo uma. Ah, o nome do filme, vamos colocar o nome do filme aí? É Eu coloco. Divertidamente. Você coloca? Coloco aqui. É Divertidamente. É um filme infantil, mas, gente, com uma riqueza de A Michelle Divertidamente. colocou. Aí, a Mi Eu deve ter vou assistido. fixar. Esse filme é fantástico. E aí, gente, assiste compreendendo o que é cada bonequinho, que é o seu. Cada bonequinho é o do traço. Então, nós temos aí 5 bonequinhos, nós temos 5 traços. Então, assim, você vai reconhecer qual bonequinho comanda mais a sua mente. É bem. É um conhecimento riquíssimo, assim. E tá num filme, né, gente? Divertidamente. Ah, mas eu já assisti. Assista de novo, Assiste de novo. depois do que vocês ouviram aqui. Que aí, nossa, é uma viagem, né? Eu amei esse Nossa, eu filme. fiquei impressionada. Eu chorei nesse filme, Muito assim, porque inteligente. eu assisti com outros olhos, né? Quando eu tinha acabado de estudar os traços, eu assisti, nossa, eu fiquei impressionada. Já ia dar um spoiler aqui na hora que É, você quase. chegou. Não posso. Mas assista, vale a pena, muito a pena. Bom, eu tenho uma pergunta para você, Tá, de pergunte. olhando no contexto assim. Depois que você compreendeu um pouco dos traços e tudo, você percebeu que você percebeu o que mais era predominante? Tipo, como você falou, tem os 5 traços, mas você se percebeu em algum que predomina mais? Se eu me percebi? É, Sim, sim. Eu tenho. São 2 traços que mais que predominam em mim. Você quer que fale quais são? sim. Sim, sim. Um traço que predomina muito em mim é o masoquista, que o masoquista, então, revisando aí, né, para vocês, masoquista é aquele que tem o formato do corpo mais quadradinho, apesar de que eu tenho o meu ombro é mais quadrado mesmo. E é aquele que organiza, que quer tudo certinho, né? Qual que é a dor do masoquista? A dor do masoquista é o medo da humilhação. Então, assim, eu raramente participo de algo ou faço algo quando eu sei que eu não vou me dar bem. Então, exemplo, quer ver dar um exemplo clássico? Eu não gosto de esportes com bola, porque eu não sou boa. Então, o que eu faço? Eu nem entro, porque eu não vou ser boa. Então, exemplo, a Si, que tá aqui, uma amiga minha, eu não entro para jogar vôlei no meu condomínio, porque eu falo, eu não jogo bem. Porque eu não quero passar vergonha, eu tenho medo da humilhação. Agora, compreendendo isso, esse final de semana eu joguei vôlei na praia. Falei, não preciso ser a melhor, entendeu? Vambora, vamos entrar. Então você começa a compreender as suas fraquezas e para de se culpar. E Esse é um dos relaxa, traços. né? E E relaxa, fala, relaxa. meu, eu não preciso ser boa nisso, entendeu? Eu posso ir Eu muito bem lembro entrar para me que divertir. eu lembro que você comentou uma vez comigo que tinha ficado mais leve tomar as decisões. É isso aí. A vida Que fica mais leve. É isso daí. Porque o masoquista, para quem a gente acabou não falando isso, né? Ele acaba querendo carregar o peso do mundo, assim, né? Puta, eu vou resolver o problema de todo mundo. E resolve realmente, só que ele mesmo se fere, fica pesado.
Ah, você Então, falou uma característica que a gente esqueceu de falar. O masoquista carrega o mundo. Então, é a característica minha forte. Eu quero resolver tudo para todo mundo, entendeu? Então, assim, a minha vida no dia a dia fica muito pesada, porque eu me dou 20 mil tarefas. Então, é, depois que eu compreendi isso, eu comecei a cortar um pouco. Falar, não preciso carregar o mundo nas costas. exato. Por isso que o ombro do masoquista pesa. Então, você vai ficando mais leve, você vai jogando mais, né? Então, essa é uma das características que eu tenho forte, né? Enfim, eu tenho psicopatia forte, que é a liderança, isso é nato meu também. Então, eu tô sempre gostando de colocar as coisas em ordem, né? Gente, Delegando. observa a mãozinha. Não Observa para. a mãozinha do psicopata conversando. Amarra. Não, mas pode ir, porque essa é você, né? Então, o psicopata tem isso, né? Então, ele tá sempre também comandando. E eu tenho os três traços que eu tenho forte é rigidez, psicopatia e Gente, masoquismo. olha, aí ela não falou da rigidez, mas vamos combinar. Eu conheço a Cássia, ela é leonina, então assim, ela brilha onde vai. Eu não falei disso, né? Mas eu conheci a Cássia, quando eu a conheci, ela estava dando uma palestra e estava com o microfone na mão, toda linda, maravilhosa, assim, passando. E eu falei pra gente, quem que é essa mulher? Tipo, então é legal falar do traço de caráter rígido, porque é realmente aquela pessoa que encanta, que e juntando, né, o rígido com o masoquista, que é ter certeza do que tá falando. Então, assim, é uma coisa que eu admiro bastante em você, é justamente o fato de você, quando você vai falar alguma coisa, você tem certeza daquilo que você está falando. Aqui, por exemplo, a gente falou, vamos bater um papo, mas você falou com convicção, tudo, todos os traços, tudo que você aprendeu e se observou, né? Então, assim, eu super. Opa, voltou. Eu super admiro. E ó, tem um monte de gente elogiando aqui Pois que eu sei. é, eu tô mandando coraçãozinhos aí. Vai mandando, porque, gente, é mesmo. E isso é uma característica sua. E tem a ver, eu acho que é bem isso que é legal, Cássia, porque você como empresária, você como mãe, dona de casa né, e E terapeuta, as mil características de masoquista, né? você teria assim todos os motivos para tipo, né, cuidar só da sua vida e acaba que você tem esse propósito também de transbordar e de ensinar as pessoas e isso é muito legal. Então, para o Mazoca hoje, respirar tranquilo, ó, foi 10 o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que você tem assim como eu, né, tenho admiração por você, um monte de fãs aqui, e as pessoas querem ver você contar a sua história, contar, transbordar, né, ensinar de alguma forma. Então, ó, Ensinar, né? É o que eu gosto. continua, deixa esse Vamos brilho fazer. aí para a gente continuar fazendo as lives e trazendo, né, o conhecimento que eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito para E todo mundo. vamos dar um spoiler do que vai ser, né, esse canal. Então, quebrando regras. Aí, para quem entrou, quem tá na live, né, ou quem tá assistindo a gravação, então, assim, participa, vai lá, segue, porque agora começamos a atuar, né? Mari, eu, tenho uma equipe aí por trás. Então, realmente, assim, a gente vai entregar bastante material legal, né? Material de conteúdo, de transformação e tudo aquilo que a gente vem estudando, todos os nossos anos de estudo, né? A Mari aí e eu. E realmente a gente vai tem uma equipe muito boa por trás, então assim, realmente eu como masoquista, eu só entro se eu tiver segurança, né? Então, eu eu tô segura, o negócio é muito bom. Então a gente vai entregar bastante trabalho legal, né, Mari? É isso aí. E já que você falou da equipe, né? Gratidão aí pelo Cezinha, Thalita, Pamela, Jefferson, todo mundo que está aí É. ajudando a gente a fazer isso. E, Cássia, gratidão também Obrigada, Mari. pelo tempo aqui. É, adorei. A gente vai, né? Depois a gente grava, faz alguns cortes aqui. E para a galera que está aqui, que acompanha a Cássia e acompanhou, segue o perfil Quebrando Regras, porque eu vou trazer mais vezes ela aqui para ela contar, ensinar tudo que ela sabe aí nessa trajetória de sucesso. E vai ser incrível, eu tenho certeza. Obrigada para todos aí. Vamos. E a gente vai entregando os videozinhos também, né, Mari? Vamos começar a gravar, hein? Vamos. Então tá. Um beijo, Beijo. ótima Boa noite. noite para Eu vou tirar um todos. print aqui da nossa tela. Eu acho que eles já tiraram, mas eu vou tirar. Eu só não tô conseguindo tirar o. Ah, deixa eu desativar rapidinho os comentários.
rapidinho para uma foto. Ah, vamos pedir para vocês que estão aí assistindo a gente, tira um print, a gente vai fazer uma carinha bonitinha, redondinha aqui. Tira um print, posta Arrumando, no ó. perfil de vocês e marca lá Quebrando Regras para a gente repostar. Aí a gente já começa a divulgar para mais pessoas. Então vamos lá, tirem um print aí, alguém. 10. Porque eu também vou postar pra gente divulgar e o nosso perfil crescer, pra gente poder trazer mais coisas pra essa galera, né? Você quer ler algum comentário aí? Não, eu acho que agora você Eu tirou, desativei, né? Peraí. você desativou, não sei Ativar. se tem mais. Gratidão. Ó, já tem gente seguindo, a Cis já tá seguindo. Obrigada, gente, aí. Vamos só com novidades agora, né, Mari? Colocar em prática tudo aquilo que a gente tem, né, está aprendendo, aquilo que a gente vem mudando a vida e vamos embora. Vamos transformar aí o povo. Então, um beijo. Quem não tá seguindo, segue a gente lá. Beijo, Tchau. obrigada. Tchau.